Olá, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do curso de Pedagogia, do curso presencial, do curso EAD, colegas professores, professoras, egressos e outros que estão participando também deste evento. É com muita alegria que abro mais um fórum do curso de Pedagogia, que tem como tema formação docente e práticas pedagógicas, inquietações e proposituras. Esse tema nos convida, ao longo da semana, a dialogar, a refletir sobre várias questões que envolvem ou que estão relacionadas à formação de professores. Esse evento, pessoal, também marca o início das comemorações dos 50 anos do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação São Luís. Eu gostaria de ler uma frase, de iniciar também com uma frase, só um minutinho. Só vou compartilhar aqui. Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenho para não apenas falar de minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerentes. Paulo Freire. Eu gostaria de iniciar, trouxe essa frase para abrir essa semana, para abrir esse evento. É uma frase que eu gosto muito e eu penso que ela nos ajuda a entrar no espírito do que nós vamos discutir essa semana. Como diz Paulo Freire, não é possível mudar o mundo sem ter um projeto, sem ter um sonho. Nós não estamos nesse mundo para ver a vida passar. Se nós queremos mudança, a gente tem que acreditar que esse sonho é possível. E a gente tem que investir nesse projeto. E não apenas falar, que é o que o Paulo Freire nos traz, nos ensina, Nós precisamos participar de práticas que possam levar a esse mundo sonhado. Então, eu penso que essa frase, ela reflete também, ela nos ajuda também a refletir bem a questão da formação de professores. Nós vivemos em um país que tem problemas na educação, sérios problemas. Alguns desses problemas, nós sabemos, passam pela questão da pouca valorização da carreira docente, da questão da má remuneração, de pouco investimento. E quando a gente sonha com uma educação melhor, com melhores condições de trabalho, com professores bem formados, entre outras questões, a gente tem que começar a participar desse sonho, a gente tem que começar a participar de práticas coerentes. A gente tem que dar passos para buscar, para construir essa possibilidade, para construir possibilidades de tornar esse sonho possível. Então, meu convite para essa semana, para essa noite, é que estejamos abertos para aprender, para abrir a mente e para irmos nos construindo, nos reconstruindo como professores. Que a gente não fale só desse sonho, mas que a gente possa participar desse sonho de forma concreta. Nesta noite também eu tenho o prazer, nós teremos o prazer de ouvir a fala do professor André, um amigo querido, que foi professor do nosso curso, que foi professor do curso de Pedagogia da Faculdade de São Luís. E ele faz parte dessa história dos 50 anos. Inclusive, antes de nós iniciarmos, nós estávamos fazendo um bate-papo, lembrando, trazendo aí memórias de vivências do que nós vivemos quando o André estava conosco no curso de Pedagogia. André, é uma honra, é uma alegria recebê-lo. Muito obrigada por ter aceito o convite e estamos aqui para te ouvir. Muito obrigada. Eu passo a fala para a professora Fabiana Chinalha, ela vai apresentar o professor André e, na sequência, a gente passa a palavra para ele. Opa, eu acho que pela aquela organização que você enviou, professora eu iria Fabiana. fechar,
Desculpa, é a professora Sabrina, isso. Sá, é você, por favor. Desculpa, eu confundi. Sem problema. Boa noite a todos. Como a professora coordenadora Fabiana acabou de dizer, nós iniciaremos hoje o nosso fórum com a palestra Formação de Professores, Desafios Históricos e Atuais, com o palestrante André Luiz Sena Mariano, graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Araraquara, mestre e doutor em Educação na área de concentração em Metodologia de Ensino, ambos pela Universidade Federal de São Carlos. Realizou estágio de pós-doutoramento na área de História da Educação, como bolsista de pós-doutorado júnior do CNPq, junto à Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Araraquara. Atualmente, é professor associado do Instituto de Ciências Humanas e Letras e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alfenas. É líder do grupo de pesquisa Educação, Sociedade e Teorias Pedagógicas. É cadastrado junto à Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente. Tem experiência na área de educação, com ênfase em sociologia da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: professor iniciante, formação de professores, trabalho docente, relações de gênero, educação escolar, cultura escolar e currículo. Desejo uma excelente palestra a todos. Boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo bem, gente? Estamos. Tá, joia. Ok. Para mim é motivo de bastante alegria estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, porque é o que nos é possível neste momento que nós estamos vivendo. Como a professora Fabiana bem lembrou, eu trabalhei na Faculdade São Luís, 2008, 2009, então meus primeiros passos como professor no ensino superior foram dados nesta faculdade, por quem eu nutro muita gratidão, muito carinho, muito respeito. Fazer parte desses 50 anos, poder estar aqui comemorando com vocês estes 50 anos, para mim motivo de muita lembrança, de muita memória, como a Fabiana bastante sinalizou, que a gente estava rememorando, revivendo laços de afeto que eles não se... Embora a gente não possa fisicamente estar juntos, mas esses laços não se desfazem. Então, Fabiana, queria agradecer imensamente o convite que você gentilmente dirigiu a mim. Fiquei bastante feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês, de reencontrar pessoas que foram muito importantes na minha trajetória. E aí, gente, eu propus esse tema para a Fabiana, para a professora Fabiana, pensando, sobretudo, que a gente está num momento, como ela sinalizou no início da fala dela, e com a citação do Paulo Freire, uma citação bastante pertinente, bastante provocativa, nós estamos num momento bastante delicado para a área de educação. Nunca se viu, do ponto de vista histórico neste país, a nossa profissão sofrer tantos ataques, sofrer tantos questionamentos, e ela ser socialmente tão desvalorizada como nesse momento que nós estamos vivendo. Eu vou organizar aqui a minha fala para vocês em 3 momentos, então, tá? Num primeiro momento, eu vou fazer um breve histórico da formação de professores, mostrando para vocês mais ou menos aí como foi que surgiu a discussão, como que a gente estruturou a formação de professores no país. Vou passar pela história do curso de pedagogia de maneira bem breve, prometo que eu não vou me alongar. E aí eu vou fazer, no segundo momento, a abordagem daqueles desafios que considero históricos, porque eles já vêm se prolongando há muitas décadas sem estarem resolvidos ao longo do curso. E o que eu chamo de desafios atuais, gente, não significa que eu simplesmente fiz uma divisão aqui para dizer, bom, a gente nunca pensou sobre eles no passado. Eles já existiam no passado, esses desafios,
mas a partir de uma série de surgimento de autores, de outras formas de a gente enxergar alguns problemas, eles foram ganhando nome. Então, o que eu chamo de desafio atual aqui, de desafios atuais, não se refere a coisas que não existiram no passado, mas a coisas que a gente passou recentemente a dar nomes a elas, tá? O que nós temos aqui, gente? Deixa eu compartilhar com vocês, ver se eu não vou fazer. Vamos lá. Para início da nossa conversa, vocês estão visualizando os slides? Estamos, Beleza. André, certinho. Demais, joia. Então vamos lá. Aqui, gente, quando a gente fala, é importante entender, para nós que somos da área de pedagogia, e aqui, gente, o recorte que eu fiz, claro, como vocês viram na apresentação gentil que a professora Sabrina fez, e aqui é um terreno comum para nós, eu falo do lugar da pedagogia. Alguns elementos que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão perceber que eles podem também ser extensivos às outras licenciaturas, e muitos deles são específicos para a pedagogia, tá? Então, não posso falar, não posso generalizar o quadro que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, olha só, como nós temos aqui eu estou me baseando, gente, neste primeiro slide, em dois estudiosos do campo da história da educação brasileira, que são o professor Dermeval Saviani, da Unicamp, e a professora Leonor Maria Tanuri, da Unesp, tá? O que esses dois pensadores vão trazer para a gente de elementos bastante importantes? O Brasil, supostamente, né, supostamente porque tem esse mito da descoberta aí, foi alçado à condição de civilização em 1500, né? Mas vejam que a gente começa a falar de sistemas de ensino ou de estruturação de escolas um pouco mais organizadas somente no século XIX, sobretudo depois da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então vejam, gente, de 1500 até 1808, então mais de 300 anos, nós temos registros bastante precários. Claro, existia aqui no Brasil a pedagogia jesuítica, que marcou durante muito tempo o ensino, não com escolas regulares como a gente tem hoje, mas o ensino, ainda que fosse com ações isoladas. E aí a gente começa a falar, com a vinda da família real portuguesa fugida da Europa, a gente começa a falar de uma estruturação do sistema de ensino. E aí, ao contrário de muitos países considerados mais desenvolvidos que o nosso, a gente começou a organizar o sistema de ensino pelo ensino superior. A gente fez o inverso. Surgiram, então, nesse momento, com a vinda da família real portuguesa, comecinho do século XIX, surgiram aqui os três principais cursos, né? Hoje, inclusive, os cursos que gozam de maior prestígio: Direito, Engenharia e Medicina. Nós começamos com esses três cursos. E, durante um bom período, nós tivemos os professores que ou eram chamados de leigos porque não tinham formação específica, o país não fornecia formação específica para o professorado, ou então, vamos pensar aqui na origem do termo professor. Professor é aquele que professa a fé em algo, em alguma coisa. Então, aqueles profissionais, vamos lembrar aqui do predomínio jesuítico, atrelados à igreja ou atrelados à fé católica, que eram escolhidos pelos padres para poder ministrar o ensino. Tá? Então, o nosso ensino surge muito mais como sinônimo de catequese, de catequização dos povos que aqui estavam, do que propriamente um ensino no sentido formativo, cognitivo, como a gente vê, dissociado da religião. E aí nós vamos ter, pessoal, a criação das primeiras escolas normais. Então, a nossa formação para atuar no que hoje a gente chama de anos iniciais do ensino fundamental começou aí em 1827, com a criação das escolas normais isoladas, umas em São Paulo, outras na capital do país, que nesse momento é o Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de Distrito Federal, a gente está pensando no estado do Rio de Janeiro. E essas escolas vão surgir, e ao mesmo tempo vocês vão perceber nos estudos, de quem fez História da Educação vai se lembrar aqui, quem já passou pela disciplina de História da Educação, que muitas dessas escolas, elas tinham ações descontinuadas. E aí por quê, gente? Não era
uma política, não havia uma política educacional nesse momento que pensasse a formação de professores, que pensasse uma necessidade de sistematizar, de organizar, de dar uma diretriz à maneira pela qual nós formávamos professores. Então, a gente tinha as escolas normais, surgiam escolas, de repente, 10 ou 15 anos depois do surgimento da criação dessa escola, ela era descontinuada, ela desaparecia, e não por falta de clientela, mas ela desaparecia simplesmente pela falta de incentivo dos agentes que estavam governando, tá? Porque o Brasil, nesse período, sofreu muito essa a gente vai chamar de ruptura ou descontinuidade. Então, vejam que a gente ficou o século XIX e mesmo o começo do século XX sofrendo bastante com essa dificuldade de organizar a formação de professores. Aí, a primeira década do século XX, ali, que começam a ter as escolas normais de maneira mais efetiva, de maneira mais concentrada. Tá? Tanto que se vocês olharem algumas no estado de São Paulo, isso é muito comum, as cidades têm escolas normais com os prédios bem suntuosos, prédios que são do início do século XX, prédios bastante que marcam um período, porque ter escola normal era sinônimo de a cidade ser considerada evoluída. E algo, gente, que vai chamar atenção quando a gente olha para a formação de professores nesse século XIX, é um desafio de um preconceito que ainda existe. Então, já que estou trazendo para vocês como primeira provocação um desafio histórico, que é a ruptura de um estereótipo. Depois eu vou trazê-lo mais para frente, mas já vou alertá-lo aqui. É um estereótipo de que a gente precisa romper, que é imaginar que o curso de pedagogia, ou os cursos de formação de professoras, e eu estou falando professoras aqui porque nesse momento era majoritária a presença das mulheres, quase que exclusiva a presença das mulheres, na verdade. Os cursos de formação de professoras, eles tinham, nos seus currículos, várias disciplinas de economia doméstica, de prenda doméstica. Eles eram entendidos, pessoal, como cursos com a extensão do lar, portanto, cursos que aliavam o cuidar e o educar, algo muito forte ainda nas escolas de educação infantil para a gente, e, portanto, ele era permitido às mulheres, era a única profissão permitida às mulheres, era o magistério ou a enfermagem, porque eram as duas profissões que associavam o cuidado e o educar, e porque as mulheres eram entendidas, nesse momento, quando a gente está falando da formação de professores, as mulheres eram entendidas como aquelas responsáveis pela formação da boa moral e dos bons costumes. E, sobretudo, o curso o curso normal, o curso de magistério, era também um curso marcado pela perspectiva de formar a boa mãe. Por isso ganhou-se um apelido bastante pejorativo. As meninas que faziam magistério eram chamadas de espera-marido, porque era isso mesmo, elas estavam sendo preparadas para serem boas mães, boas esposas, e não profissionais. E é desse momento do século XIX, essa depreciação da profissão, que vai ocorrer um baixo nivelamento salarial. Por quê, gente? Começa aqui, mas vai se aprofundar no século XX, é óbvio, mas porque vai se entender que a mulher não precisa ser arrimo de família. Ela é um salário complementar ao do homem, que é o sustentáculo da sociedade, tá? Então, vejam como o curso normal nasce com uma carga bastante complicada. E aí a gente vai ter, o curso normal vai prevalecendo durante todo o século XX, ele vai alterando de nomenclatura. Na Lei 5692 de 71, ele passa a se chamar habilitação específica para o magistério, em nível de segundo grau, e era um curso que quem fazia curso normal na época não era habilitada, não tinha direito à continuidade para o ensino superior. Se quisesse, teria que fazer o curso clássico ou científico, a depender da pretensão escolhida na universidade. E vejam, somente em 1939, então nós não temos 100 anos ainda, a São Luís comemora 50 anos do curso de pedagogia, e nós não temos 100, comemora 50, isso mesmo, nós não temos 100 anos da criação do nosso curso no Brasil. Então o primeiro curso vai datar de 1939. E o curso de pedagogia, quando ele surge, gente, ele surge
tanto com a dimensão de bacharelado, quanto com a dimensão de licenciatura. Hoje em dia não existe mais bacharelado em pedagogia, mas durante muito tempo existiu. O que era entendido como o bacharelado? O que era entendido, o que a Lei 5692 veio transformar em habilitações. O curso de pedagogia formava o professor, mas formava principalmente, era este o foco, professor de anos iniciais era formado majoritariamente nos cursos normais, e a pedagogia formava o diretor de escola, formava o supervisor, formava o inspetor, formava o orientador educacional. E formava o pensador das ciências da educação. Se vocês olharem para o histórico do curso de pedagogia, dos currículos históricos do curso de pedagogia, vocês vão perceber uma alta carga de teoria. É um curso que era muito denso, com disciplinas inclusive de matemática, de estatística, de filosofia geral. Ele surge nessa dimensão e também é um curso entendido como o responsável pelo diálogo com as outras licenciaturas nas disciplinas pedagógicas. Então, a formação de professores ela vai surgir de maneira mais sistemática ali no primeiro quartel, nos primeiros 25 anos do século XX. Surge o curso de pedagogia em 1939, atrelado às outras licenciaturas. Nos outros cursos, gente, para formar o professor, era aquele modelinho 3+1. O que significa esse modelo 3+1? Se alguém escolhe uma licenciatura em matemática, a pessoa fazia os 3 anos da formação específica do conteúdo em matemática e no 4º ano fazia a formação pedagógica na licenciatura, que se reduzia aí a 3 disciplinas: didática, psicologia da educação e disciplinas de organização escolar, que hoje se chama política educacional, que foi mudando de nome ao longo do tempo, além dos estágios. A gente tem na pedagogia, depois a gente caminha durante muito tempo sem modificações significativas, até que a Lei 5692 vai implantar na pedagogia esse modelo 3+1. Ele vem com muita força. E como que ficou na pedagogia esse modelo 3+1? Durante 3 anos, a gente formava o professor que ia ministrar disciplinas pedagógicas nos cursos de magistério, era a antiga habilitação chamada de habilitação das disciplinas pedagógicas de nível médio, e no 4º ano a gente escolhia uma habilitação específica, e aí era muito variável. Araraquara, onde Fabiana fez, a professora Fabiana fez, eu fiz, tinha habilitação em administração escolar, orientação educacional, supervisão escolar e ensino de deficientes mentais. Isso era a regra? Não, gente, essas habilitações variavam muito em função do perfil do corpo docente de cada curso. O que era mais ou menos regra era a administração escolar, que era uma habilitação que ia prevalecendo. Então vejam que a pedagogia também foi marcada por esse modelinho 3+1. 3 anos essa formação, e o 4º ano voltado às disciplinas pedagógicas era muito comum que as pessoas reingressassem no curso de pedagogia para fazer a complementação das outras habilitações que ficaram pelo meio do caminho. A gente tem, vamos lembrar aqui também que a 5692, gente, é uma lei que foi promulgada em pleno contexto de ditadura militar, e ela também permitiu a criação das licenciaturas curtas. O que é essa diferença? A gente tem licenciatura plena, que é quando o professor ele é habilitado a trabalhar até o ensino médio, ensino fundamental e médio, e as licenciaturas curtas habilitavam a pessoa somente a trabalhar no ensino fundamental. E tinha que fazer uma complementação também de carga horária, se quisesse trabalhar com o ensino médio. Nós avançamos para 96, e é um marco importantíssimo, a partir de 2 aspectos para a gente. Quais são eles que devem chamar a nossa atenção? A LDB de 93, 94 é a primeira e a única, né, porque é a nossa última LDB, não tem outra depois. Ela é a primeira a considerar a educação infantil um nível de ensino. A educação infantil até 96, gente, vejam, é recente, não tem 30 anos. Ela era tratada como uma perspectiva de assistência social. Ela não estava diretamente ligada aos assuntos educacionais, então ela vem para o campo da educação em 96, como primeira etapa da educação básica, e a gente tem lá no artigo 62 da LDB a definição de que os professores devem ser todos formados, no mínimo,
em nível superior. A lei foi promulgada em dezembro de 96, ela deu um intervalo de 10 anos para que aqueles profissionais que não tivessem a habilitação em nível superior, que eles pudessem, né, fazer esse curso, que eles pudessem se habilitar, que eles pudessem atender a esses requisitos. E aí vocês vão me perguntar, bom, significa então que não tem nenhum professor mais formado em nível médio? Não, não significa. Alguns profissionais continuam sendo formados, mesmo em 2022, há estados da nossa federação, como, por exemplo, o Paraná, é o que está me ocorrendo aqui, mas eu sei que tem outros. O estado do Paraná ainda mantém os cursos de magistério em nível médio. E aqui em Minas Gerais, há algumas cidades pequenas que não têm, seja pelo baixo nível populacional da cidade, eles não têm acesso a curso superior, então ainda tem muitos professores que são formados em nível médio, tá? E a gente tem na pedagogia um grande impacto, que é a nossa diretriz de 2002. Claro, houve novas versões, a gente tem inclusive uma diretriz mais geral da formação de professores, que é de 2019, que representa, infelizmente, um grande retrocesso para todas as licenciaturas, e, enfim, esse é um outro tipo de debate, não cabe a gente abordar aqui para não desviar. A gente tem a diretriz de 2002 trazendo um grande impacto, porque ela extingue a ideia das habilitações, tá? Para concurso público, por exemplo, até 2002, ou concursos que consideram perfis antigos, vocês vão perceber que pode aparecer no edital, graduado em pedagogia com habilitação em, porque são as pessoas que têm diplomas anteriores a 2002 ou que ingressaram de maneira anterior a 2002. Quem ingressou depois, os cursos tiveram que se adequar e as habilitações foram extintas e o curso passou, então, a ter como espaço privilegiado a docência para a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e, em algumas universidades, também a docência para a educação de jovens e adultos voltada aos anos iniciais, tá? Então, o curso de pedagogia passa a ser reconhecidamente um curso de formação de professores. E aí o grande imbróglio se cria, uma grande confusão vai se criar a partir dessa diretriz, porque ela institui, sistematiza a formação de professores para os anos iniciais e para a educação infantil, mas ela também continua pensando nas habilitações. E aí eu lembro de uma professora da UFSCar, que utiliza uma expressão que eu acho que é bastante feliz, quando ela diz, a partir da diretriz de 2002, o curso de pedagogia virou curso impossível, porque a gente tem que formar o professor de educação infantil, o professor de anos iniciais, o professor de educação de jovens e adultos. Alguns cursos formam professor para educação especial, educação inclusiva, e aí tem que formar o gestor, tem que formar o supervisor, tem que formar o orientador. Então, é muita coisa, é muito perfil formativo num curto espaço de tempo que o curso de pedagogia precisa abarcar. E aí acaba que, infelizmente, isso é uma realidade dos diferentes cursos de pedagogia ao longo do nosso país, os alunos acabam vendo muita coisa em superfície e pouca coisa em profundidade. A gente acaba pincelando os vários assuntos que é para que a pessoa tenha minimamente uma noção daquilo que está sendo abordado, tá? Então, este é um breve panorama. Claro que eu fiz aqui, gente, os recortes, não esmiucei, porque não é o objetivo esgotar aqui com vocês a perspectiva da história, é só trazer alguns elementos que, do meu humilde ponto de vista, eu considero que sejam interessantes e marcantes aqui para a nossa conversa. E aí eu vou me encaminhar aqui para o segundo momento, alguns deles eu já trouxe para vocês. Destaquei aqui 5 desafios que eu considero históricos. Eles vêm marcando o desenvolvimento do curso e eles vão prevalecendo até hoje, tá? Primeiro desafio aqui, aquilo que eu estou chamando... Gente, claro que quando eu estou colocando esses desafios, sejam os históricos ou atuais, eu não quero aqui bater martelo para dizer, olha, são só esses desafios que existem na pedagogia e essa aqui é a única leitura possível. Não, gente, é o meu olhar, aquilo que eu considero, a partir da perspectiva de alguém que é pedagogo, que vem trabalhando com a formação em pedagogia e vem estudando a formação de professores, então é o meu olhar para esses desafios. Pode ser que outros colegas, com certeza, vão apontar aqui para vocês outros desafios diferentes, tá? Então, o primeiro desafio que nós temos aqui
é o que eu vou chamar de articulação das diferentes disciplinas e áreas de conhecimento. E, consequentemente, está ligado ao segundo, que é relação teoria e prática. O que acontece, gente? Ainda temos dinâmicas curriculares, grades curriculares ou currículos, o nome que se queira dar, matriz curricular, os nomes são muito variáveis. Nós ainda temos um curso de pedagogia no qual as disciplinas das diferentes áreas pouco se conversam. Então, em grande medida, nos primeiros períodos, ficam aquelas disciplinas mais próximas aos chamados, denominados fundamentos da educação. Então, o estudante cursa lá filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, e as disciplinas do ponto de vista mais metodológico vão aparecendo num segundo momento, geralmente próximas aos estágios. E aí é muito comum que as estudantes não percebam uma articulação entre essas disciplinas. Parece que elas não se conversam. É como se o curso vivesse dois momentos muito distintos. Um momento mais teórico, que é essa expressão que é muito comum, e agora a gente vai para um momento mais prático, que é a hora de colocar a mão na massa. E aí, consequentemente, eu me reporto aqui ao segundo desafio, que é essa relação teoria e prática. Por quê, gente? Como a dinâmica do curso, ela não viabiliza o diálogo entre as diferentes disciplinas, ela não viabiliza. Claro, há cursos que estão tentando fazer isso, não estou aqui com uma fala generalizada para dizer todo curso de pedagogia tem esse problema. A gente tem percebido algumas ações de alguns cursos tentando melhorar essa articulação entre as disciplinas, é importante que a gente diga isso. O que a gente percebe é estudante que termina o curso de pedagogia com a seguinte fala: eu não entendi por que eu estudei tanta teoria e como que eu vou aplicar essa teoria na minha prática. E aí falas comuns do tipo: para que eu estou estudando Bourdieu, por exemplo, na sociologia da educação? Para que eu estou estudando Sócrates na filosofia da educação, Platão? Para que eu estou estudando Piaget na psicologia da educação? Como se esses conhecimentos teóricos eles precisassem ter necessariamente uma aplicação prática no interior da sala de aula. Ou seja, nós não conseguimos ainda avançar na ideia de fazer as estudantes e os estudantes perceberem que as teorias aprendidas, elas nos ajudam a ter posicionamentos diferentes diante do processo de ensino-aprendizagem. Elas não são um instrumento necessariamente de aplicação prática, mas elas são instrumentos que nos ajudam a enxergar o mundo, a enxergar a nossa profissão, a enxergar a relação escola e sociedade e a enxergar o estudante de outra maneira. São recursos que são, como a professora Fabiana colocou aqui no início da fala, são recursos importantes para abrir a nossa visão de mundo e permitirem que a gente ressignifique a nossa forma de ser e estar no mundo. Né? Então, a teoria, ela é necessariamente... Não tem... A gente que trabalha com os fundamentos da educação não faz essa divisão teoria e prática, porque a teoria surge da prática e a teoria me ajuda a repensar e visitar a prática. E a prática tensiona a teoria, ela ajuda a teoria a ser revisitada, a ser repensada o tempo todo. Então, é isso que a gente ainda não conseguiu avançar para mostrar para os estudantes a importância da relação teoria e prática. O terceiro elemento, gente, é uma crise de identidade do curso, que é histórica. E essa crise é o quê? Como eu trouxe aqui para vocês, ela vem se aprofundando por quê? Bom, eu sou pedagogo, e o que eu preciso saber? Quando a gente olha para um professor de geografia, por exemplo, a gente sabe que ele precisa de um sólido conhecimento de geografia aliado a um importante e sólido conhecimento pedagógico de como ensinar a geografia. Embora essa dicotomia também, gente, do que é conhecimento específico e do que é conhecimento pedagógico a gente possa problematizar, mas via de regra, em grande medida, é isso que marcam as licenciaturas. Quando a gente olha para o pedagogo, a gente tem uma dificuldade até de dizer quais são os saberes necessários e fundamentais à pedagogia. Veja que nós não temos um núcleo disciplinar que seja comum. Tanto que em alguns cursos vocês vão encontrar disciplinas de currículo, em outros vocês não vão encontrar.
Em alguns vocês vão encontrar disciplinas de gestão empresarial, de recursos humanos, em outros não. Então, quais são os saberes necessários ao pedagogo? São os saberes da alfabetização? Bom, esses saberes da alfabetização podem estar em disciplinas específicas, podem estar diluídos em disciplina de língua portuguesa, podem estar diluídos em disciplinas de psicologia da educação. Então, veja como o curso sofre, inclusive na própria organização curricular, para pensar a sua identidade e quem é esse profissional. Ele é o professor de educação infantil, ele é o professor de anos iniciais, ele é o professor de EJA, ele é o gestor, ele é o inspetor, ele é tudo isso ao mesmo tempo. Quem é este profissional diante de tudo que a gente tem encontrado? Um quarto problema é o que eu estou chamando aqui de quebra de preconceitos e estereótipos. Também delicado. Quais sejam? A ideia de que para ser pedagogo basta gostar de criança. Para ser pedagogo, eu nasci com essa vocação para ser professor, e aí a gente precisa romper esses estereótipos. Gostar de criança é importante, é bacana, mas não é o único requisito necessário. Para ser pedagogo, pedagoga, você precisa primeiramente gostar de ler e ler muito, porque é um curso com uma alta carga de leitura. Você precisa ser alguém, por exemplo, que precisa estar aberto a romper as certezas e trabalhar com as incertezas, a se colocar em constante questionamento. Então, gostar de criança como sendo um requisito para escolher pedagogia não é necessariamente algo que é condição sine qua non, quero dizer com isso condição importante, condição básica para você ser pedagogo. E o estereótipo da pedagogia, que são, em grande medida, as pessoas que não conseguiram ser aprovadas em outros cursos e que acabaram escolhendo a pedagogia como única opção possível. Então, a gente precisa superar essa ideia ainda de o curso, como é que eu vou dizer aqui? Não um curso que ele pode ser uma opção real para alguém, mas é a única opção que estava dada, a única possibilidade, porque não é opção neste caso, possibilidade que estava dada. O último elemento que eu estou chamando aqui de histórico, gente, ele é consequência de tudo isso que a gente vem vivenciando, é um choque de realidade marcado, sobretudo, pela forma como nós somos socializados profissionalmente. Choque de realidade nada mais é do que uma expressão do Simon Wieman, que é um holandês, que ele quer dizer para a gente o seguinte: a distância entre teoria e a prática. Ou, para ser mais específico ainda, quando ele diz, muitos alunos são forjados, são formados em cursos para trabalhar em condições ideais de aprendizagem, e quando essas pessoas estão diante das condições reais de aprendizagem, elas se chocam, porque o curso não permitiu, não forneceu arcabouços para lidar com essas dimensões mais reais. Por exemplo, a gente no curso de pedagogia acaba lidando pouco com problematizações de indisciplina, de violência escolar, tão fortes hoje em dia nas práticas de educação básica. E a ideia de socialização profissional, ela é importante porque a gente precisa reconhecer que a socialização na nossa profissão, ela é inversa à de todas as outras. O que eu estou chamando aqui de inversa, gente? Tem um artigo da professora Maria Nivalda Freitas, ela provoca essa ideia, não é minha, mas essa ideia é dela, e é muito provocativa. Quando ela diz, na medicina ou na psicologia, os casos mais complexos são atribuídos aos profissionais mais experientes, aqueles que têm o know-how do saber fazer. Na pedagogia é o inverso. As salas de aula mais complexas, as turmas que demandam maior atenção, são atribuídas, via de regra, aos professores que acabam de ingressar na carreira, aqueles que não têm nenhuma experiência. Então, talvez a gente precise ainda avançar nessa perspectiva, e aí a gente só avança com políticas públicas que possam trabalhar a partir de uma outra ideia. E aí por quê, gente? Os professores mais experientes entendem como um prêmio, dada a organização de todo o sistema de ensino e o peso que é trabalhar nas escolas de educação básica, entendem como um prêmio poder escolher turmas mais tranquilas, entre aspas, para se trabalhar. Então, é essa a ideia de uma socialização profissional invertida que vem marcando o curso e que a gente pouco trabalhou. Aqui eu vou para o terceiro momento,
dos desafios atuais, lembrando de novo, um deles é de fato atual e os outros dois não são tão atuais assim, porque a gente já tem estudos que vêm relatando a importância de refletir sobre eles, mas eles ganharam nomes e por isso que eu chamo de atuais. Então, o contexto pós-pandêmico, gente, de fato está aí, um desafio para todos nós. Aliás, nem sei se dá para a gente já falar em pós-pandemia, porque a gente ainda está enfrentando com menor intensidade, mas a pandemia ainda está posta, né? Vira e mexe a gente vê que alguma ideia de onda, uma nova onda parece surgir, casos estão aumentando recentemente aí na cidade de São Paulo. Então esse é o nosso desafio, principalmente porque ele coloca para a gente as tecnologias como parceiras metodológicas, e a gente então precisa, desde a formação inicial na pedagogia, assumir, reconhecer e trabalhar com essa ideia de uma tecnologia como parceira e não como a pandemia também revelou para a gente aquele medo que tinha de professor sendo substituído, que não é bem assim, professor ainda não dá para ser substituído. Um segundo desafio atual é a atratividade da carreira, como a professora Fabiana colocou aqui no início da nossa conversa. Nos dias de hoje, quem quer ser professor, sabendo de salários tão baixos, de condições de trabalho tão ruins, tão adversas, quem é que de fato acaba escolhendo esta profissão? Então a gente precisa pensar em políticas públicas que tornem não só o salário, mas as condições de trabalho, as condições de qualificação, de pesquisa muito melhores do que é que nós temos hoje. E o terceiro desafio para mim, que é o mais sensível, o trabalho com as diferenças culturais, ou aquilo que a gente está chamando de, alguns vão chamar de multiculturalismo ou interculturalismo. O que é, gente, isso? A gente reconhecer e trabalhar na ideia de avanço e não de problema, quando nós temos a diferença de raça, a diferença de gênero, a diferença de religião, a diferença da capacidade física. Eu detesto essa expressão capacidade física, mas é ela que algumas pessoas utilizam. Então, nós precisamos olhar para as diferenças que nos constituem como seres humanos e entender que essas diferenças são inerentes à nossa relação. Elas existem, nós todos somos diferentes, não somos iguais, somos iguais perante a lei somente. Olha lá, até isso a gente tem questionamentos para fazer, mas as inúmeras diferenças, elas precisam ser entendidas como um elemento que enriquece a nossa vida e um elemento que fomenta a aprendizagem. E a escola, gente, ela é o espaço por excelência onde todas as diferenças vão se encontrar. Na escola está o católico, o evangélico, o umbandista, o espírita, o candomblessista, o ateu. Todos estão na escola. Na escola está o gordo, o magro. Na escola está o branco, está o preto, está o índio. Na escola está o pobre e está o rico. Na escola está o hétero, está o gay, está o bissexual, está o assexuado. Todos estão na escola. Na escola está o portador de necessidade especial. Então, este olhar de entender essas diferenças como um legado inerente às nossas relações e como algo que vai nos enriquecer e não é como um problema, é que a gente precisa reconhecer e avançar nesse desafio de, desde a formação inicial, trabalhar para que o nosso olhar se amplie, para que a gente consiga. Não é a ideia de tolerância, é a ideia de respeito às diferenças, tá? E aí eu encerro, gente, minha fala aqui, para não prolongar muito. A Fabiana abriu com o Paulo Freire, a gente não combinou, eu vou encerrar com o Paulo Freire, quando ele nos faz acreditar que a educação ela é um motor fundamental. A educação sozinha não muda o mundo, mas ela é um elemento importante de mudança. Então ele vai dizer a seguinte frase para a gente: você, eu, um sem número de educadores, sabemos todos que a educação não é a chave das transformações do mundo. Mas sabemos também que as mudanças do mundo são um que fazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos. É isso, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Como que eu faço aqui para parar de...
André, primeiramente, agradeço a sua fala, que nos faz refletir, né, sobre a docência, sobre a profissão docente e de uma maneira tão clara, tão objetiva, com tanto conhecimento. Parabéns, meu amigo. Uma Obrigado, honra Fabiana. te ouvir. Entendo que você abordou aí sobre a questão da formação docente, de modo a nos convidar a uma reflexão sobre questões que continuam necessitando de discussões, né? Então, você trouxe Uhum. alguns pontos aí que nós, ora, avançamos um pouquinho, ora, retrocedemos, né? Uhum. Quando você coloca também a questão das quebras de paradigmas, a questão dos estereótipos. Então, eu acredito que a sua fala, André, traz uma colaboração e um ponto de assim reflexão que se faz extremamente necessária sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E mais uma vez eu destaco aqui também a honra de estar aqui te ouvindo, como é bom vê-lo novamente, mesmo que seja à distância, né? Essa sua fala muito bem costuradinha, com uma contribuição teórica e, ao mesmo tempo, você nos faz refletir sobre a prática de um modo tão inteligente, André. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. E eu vou Obrigado. abrir agora, então, em nome do curso de pedagogia, em nome de todos as 104 pessoas que Uau, estão aqui te bastante, ouvindo, né? bastante. Como a professora Fabiana Estes também fez uma abertura excelente, como sempre, nos trazendo um grande pensador que mobiliza essa nossa prática, né? Então, quando nós pensamos na formação docente, nós temos que pensar para além daquilo que nos trouxe ao curso, mas é claro, sempre com essa possibilidade, desculpe, temos que pensar naquilo que nos fez chegar até o curso, mas também essa importância de muitas ressignificações, né? Justamente para que haja quebra de alguns estereótipos que ainda nos fazem caminhar a passos muito lentos, né? Então, mais uma vez, obrigada, André. Agora nós vamos abrir aí para que os alunos possam enviar as suas perguntas, as suas considerações. Deixamos aberto aí então o fórum para que vocês possam mandar esses questionamentos. Fabiana, já agradeço de antemão aqui as suas gentis palavras, muito bom poder estar aqui. E aí, tanta gente manifestando aqui no chat. Gente, gratidão imensa pela gentileza de vocês. Obrigado mesmo. É uma troca, a gente sempre aprende, né? A gente não está aqui só ensinando, a gente está trocando e aprendendo muito. Então, obrigado, pessoal, pela paciência e gentileza de vocês, essa acolhida tão, tão incrível. Nós é que te agradecemos. E, ó, desculpa, eu usei também, eu falei fórum, o nosso chat, né? O nosso Rapaz, chat aí é onde vocês podem enviar as dúvidas. Aqui, ó, já temos a Gabriela Noraski da Silva. Ela coloca, sem contar que além do preconceito, também esquece o quanto um professor é marcante de forma positiva na vida de um aluno. Então, Fabiana, essa fala da Gabriela é bastante importante. O próprio Paulo Freire chama a atenção que é, gente, uma dificuldade que a gente tem. Assim, Paulo Freire não pede para que a gente seja a pessoa perfeita que nunca erre. Não é isso. O que ele pede é que a gente tente trabalhar na ideia de ter coerência, ou o máximo de coerência possível entre o que a gente defende no discurso e a gente faça na prática. Então, não adianta eu chegar aqui nessa sala e falar para vocês, olha, sejam críticos, participativos, isso, aquilo, outro, e chegar para calar a boca, porque aqui eu mando, eu sou a única pessoa que sabe. Então, a forma como a gente trata o aluno, bom, gente, Fabiana está aqui, a professora Fabiana, a professora Adriana,
muitos de nós, se não a grande maioria esmagadora, escolheu ser professor porque alguém nos marcou lá atrás, algum professor nos marcou lá atrás, para ver como essa profissão ela é fundamental, né? Exatamente, André. Mais algum aluno, mais alguma pessoa que está aqui, que ouviu o professor André, gostaria de mandar aí uma consideração, uma pergunta? Vamos lá, pessoal. À vontade, a gente tem medo, não. Verdade, eles ficam inibidos, né? E o online acho que deixa a gente mais inibido ainda. É verdade. André, é Fabiana. Oi? Eu fiquei pensando, quando você fez o comentário, né, de sua fala, que o curso de pedagogia não tem nem 50, nem tem nem 100 anos no Brasil. Então, isso me fez te ouvindo, como que nós temos muito para avançar você traz aí os desafios atuais, né, essa trajetória histórica do curso de pedagogia de uma forma que me fez ficar pensando nisso. Não tem 100 anos, né? Então essa frase me marcou, e aí fui fazendo as contas. A Pedagogia São Luís completando 50 anos, mas o curso de pedagogia no Brasil não tem 100 anos. Então nós temos muito para avançar. E aí, Fabiana, a gente, eu acho que a gente precisa olhar para o nosso passado, sabe? Como o que nós temos feito de. Eu acho que a pedagogia resiste muito em refletir sobre si mesma. Né? Nós aqui, de maneira geral, né? Parece que a gente, quando pensa na formação de professores, a nossa preocupação é quais disciplinas eu coloco no currículo, quais eu deixo de fora. E é muito mais do que isso de pensar meramente colocar disciplina, deixar disciplina. É um projeto formativo que é o que você quer para o futuro dessa profissão. Que perfil você está formando, que perfil você está deixando para a sociedade numa profissão que está em crise. E eu, assim, tenho chegado a uma conclusão provisória, porque a gente só conclui provisoriamente, que amanhã pode ser que mude, mas eu acho que a gente precisava assumir a pedagogia mais como um curso de docência, mesmo, de fato, aprofundar as questões da docência, seja na educação infantil e nos anos iniciais, e deixar essas habilitações para quem quiser fazer ou em nível de especialização, ou em nível de mestrado e doutorado, para a gente poder ver se a gente faz melhor a formação de professores. Acho que esse é o nosso desafio. Eu estava conversando com uma colega que ministra metodologia do ensino de matemática. Gente, é um imbróglio. Como que você ensina metodologia para quem não sabe o conteúdo? É uma loucura. E aí resolve simplesmente, o questionamento era, vamos aumentar a carga horária de metodologia de ensino de matemática. Eu disse, mas resolve só aumentando a carga horária? É essa a ideia? Então, é esse desafio, assim, olhar para esse curso, Fabiana, e pensar que a gente precisa fazer algumas escolhas, não dá mais para formar tudo do jeito que a gente tem formado. Pelo menos eu sei, meu posicionamento é um pouco nesse sentido. É isso mesmo. E nós, como formadores de professores, a nossa responsabilidade é ainda maior, né? Nós estamos diretamente envolvidos nesse processo de formação. Sim, e a formação para a vida, porque é a formação humana, né, que a gente está lidando, não é só uma formação, não é uma formação profissional para um exercício que não tem relação com o outro. Sim. Né? Então tem uma relação com o outro necessariamente. O que a gente faz com esse outro? Eu me preocupo muito, porque eu acho que a gente está reduzindo a formação só a disciplinas e ela é muito mais ampla do que tirar ou colocar disciplinas no currículo. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma consideração? Olha, chegou aqui a aluna Ingrid Primila Barros. Professor André, dentro do curso de pedagogia, qual era a matéria específica que o senhor lecionava? Enquanto professor na São Luís, o que o senhor considera ter passado de mais importante para seus alunos?
E agora, em que não se encontra mais na instituição, quais coisas hoje, vendo de fora, você acreditam que poderiam estar melhorando no nosso curso? Só isso? Só 3 questionamentinhos, André. Bem simples, Ingrid. Bem É, básicos. bem básico. Ingrid, na São Luís, eu ministrei didática, que tem mais a ver com a minha formação. Eu sou mestre e doutor na área de metodologia de ensino. Mas aqui em Alfenas, por incrível que pareça, eu fiz uma digressão, gente. Meu concurso aqui em Alfenas é filosofia da educação e sociologia da educação. Então, eu trabalho com outras disciplinas completamente diferentes. E aí, poxa, Ingrid, quando você fala, né, quando você questiona o que eu considero que deixei para os alunos, puxa vida, eu confesso que é uma pergunta difícil porque eu nunca parei para pensar. Mas há um tempo atrás eu te encontrei com a, não sei se a Fabiana, se as Fabianas vão se lembrar, da Cidinha, que era uma aluna mais velha, 2008, 2009, da turma do Edu, ali, do Eduardo Busoli. E aí ela me encontrou gente, no Facebook. Foi no Facebook, Eu tô confundindo aqui com o Orkut. Não, o Orkut é muito mais velho ainda. E o Orkut entrega a idade, pelo amor de Deus, então pula. Pula essa parte. Pula essa parte. E aí, Ingrid, ela disse assim para mim, graças ao jeito como você ensinou o Paulo Freire pra gente, eu consegui acertar todas as questões do Paulo Freire no concurso e eu passei. E aí ela conseguiu se tornar professora efetiva. Então, para a gente, é esse o maior legado, né, Fabiana, que a gente deixa. Quando a gente vê um aluno que consegue ingressar no mercado de trabalho por meio de um concurso público. Tem a Juliessa, que foi nossa aluna, que hoje é doutora, aluna da São Luís e que tem doutorado. Então, isso para a gente é o maior legado, que cada um de nós deixa uma contribuição. A Fabiana deixou uma, a Fabiana Stess deixou outra, a Adriana deixou outra. São pequenos... Acho que é muita pretensão, sabe, Ingrid, de falar assim, eu fiz. Eu entendo sempre a seguinte ideia: é um trabalho coletivo no qual cada um de nós colocou um tijolinho para que a parede se formasse. Então, o tijolinho que eu coloquei é muito pequeno, muito pequenininho, mas eu sei que, em alguma medida, ele tá ali. E aí, Ingrid, o que o curso tem que melhorar? Eu acho que não é só o curso da São Luís. Todos os cursos de pedagogia têm os mesmos desafios. O curso da São Luís é um curso muito bom, não é porque eu trabalhei nele, não é porque eu estou aqui falando com vocês que eu estou fazendo demagogia, ao contrário, acho que é um curso que tem pensado, tem se aprimorado, tem uma dinâmica curricular que ela é interessante, ela é flexível, tem aqueles seminários interdisciplinares que permitem um diálogo bastante bacana, as oficinas temáticas. Então, o curso tem ali uma estrutura, tem um corpo docente qualificado, e os desafios que tem para o curso da São Luís são os que tem para todos os cursos, que são esses contextos que a gente tem aí de como lidar com as diferenças, como lidar com o aluno de pedagogia que acha que só gosta de criança e tá bom. Eu sempre brinco, Fabiana, com a seguinte ideia: gosto de criança? Gosto. Quando a criança chegar com o nariz escorrendo para te dar um beijo, você vai gostar do mesmo jeito? Ah, não. Então a gente gosta da criança limpinha, cheirosinha, e não é essa que está na sala de aula. Então não é um desafio só para o curso daqui, tá, Ingrid? Acho que é um desafio para todos os cursos. André, o professor Valdecir, ele coloca aqui, uma formação vinculada a todo o conteúdo por parte do pedagogo é como um canivete suíço. Procura-se fazer tudo, porém tudo o que faz é limitado e com pouca eficácia. É aquele problema que eu abordei das inúmeras habilitações, né, gente? Vamos pensar aqui. Eu não gosto desse exercício, mas vamos fazer ele aqui meramente hipotético. Vamos pensar aqui num curso de pedagogia que tem que formar o professor para os anos para a educação infantil. E a gente não pode esquecer que formar para a creche é uma coisa, formar para a pré-escola é outra. É outra, não é uma educação infantil universal, homogênea. Bom, temos isso. Quantas disciplinas ou quais saberes, eu prefiro essa ideia de saberes, quais saberes são necessários ao professor de educação infantil? Gente, está passando pela cabeça de vocês um tanto de coisa. Bom, só nisso eu já imagino que a gente coloca uns 3, 4 anos. Para além desse desafio,
a gente tem que pensar, bom, vem o professor de anos iniciais, que ele é alfabetizador, mas ele também tem que ensinar matemática, história, geografia, ciências, artes e por aí afora. Tem o professor de educação de jovens e adultos, que embora trabalhe também com os anos iniciais da educação de jovens e adultos, tem uma outra clientela completa. Clientela é uma palavra horrorosa, mas é um outro público-alvo completamente diferente. A Fabiana, que é especialista em educação inclusiva, é uma quarta dimensão, sem contar as inúmeras especificidades dentro da própria educação inclusiva. Né, Fabiana? Deficiência mental. Conversamos bastante sobre isso, André. É um grande desafio. E dentro disso que você coloca, André, você me faz refletir também sobre essa questão que você trouxe inicialmente, né? Então, um curso em que a gente precisa colocar muitas disciplinas, discutir sobre diversas temáticas que todas elas são de extrema importância na formação docente. E aí você diz assim, mas será que nós não precisamos começar a pensar em colocar algumas especificidades numa formação posterior? Eu achei bastante interessante e eu penso que é um caminho que pode dar mais certo mesmo, porque nós temos muitas especificidades dentro de cada assunto que a gente aborda. E isso é algo que a gente fica realmente pensativo, fica realmente... porque quando nós... E aí você colocou um ponto, quando você respondeu aquelas 3 perguntas, que eu fiquei pensando, né? Exatamente isso. Eu acho que o nosso grande legado é reencontrar os nossos ex-alunos e eles... pontuarem ou eles gentilmente, né, carinhosamente dizerem, ai, professora, eu fiz um concurso, ou então eu estou na prática e eu estou conseguindo executar a prática porque eu me lembrei daquele autor, porque eu me lembrei daquilo que você explicou. Então, esse é um processo extremamente, porque lá na fala onde você colocou sobre questões de relação teoria e prática, né, André? A teoria, nem todas elas nós conseguimos executar, mas elas mobilizam justamente o nosso pensamento para aquilo que poderá ser transformado, para aquilo que a gente precisa ressignificar, né? Urgente, e acho que é esse o desafio, Fabiana, que a gente está enfrentando, ressignificar a nossa profissão de professor. Sim. Gente, nós precisamos olhar para nós mesmos. A gente tem uma dificuldade que eu não tenho ilusão, gente, que a gente vai conseguir resolvê-la, que é a expressão que as pessoas gostam muito, a tal da consciência de classe. A gente não tem. Por que não tem? O professor de educação infantil se vê de um jeito, aí o de anos iniciais acha que a professora de educação infantil é só a tia, então a professora é de anos iniciais. O de ensino fundamental e de ensino médio, eles têm algumas aproximações e se entendem que são outro tipo de profissional, e na universidade é um outro tipo de profissional, não há união alguma. São diferentes formas de ser professor dentro de uma mesma carreira, ou daquilo que deveria ser a mesma carreira, né? Pelo menos em tese. Então, eu acho, Fabiano, eu não sei se é hoje, hoje, pelo menos, eu estou mobilizado por isso, acho que a gente precisa mesmo trabalhar com mais profundidade essa perspectiva da docência, deixando outras especificidades para momentos em que a pessoa tenha condições de verticalizar. Você que é da área de educação inclusiva, gente, olha lá, deficiência mental. Você tem toda a discussão se ela é moderada, se ela é severa. Aí você vai para uma deficiência auditiva, você vai para... Gente, é tanta coisa. Aqui na Unifal, por exemplo, nós resolvemos, por força da lei, óbvio, não foi uma questão ter que incluir Libras em todas as licenciaturas. Gente, 30 horas. O que você faz com 30 horas de Libras? É para inglês mesmo. Na verdade, muitas vezes acaba sendo a teoria da Libras e não a Libras, a prática da Libras. Exato. Aí você pega um aluno surdo e diz, bom, eu me deparei em 2018, antes da pandemia, eu tive uma aluna surda. Gente, foi um aprendizado riquíssimo, porque tinha intérprete na sala, claro, óbvio. E aí o intérprete ajudava demais, porque ele dizia assim para mim, professor, ela é mais visual e menos textual. A língua para nós, que é língua materna, língua portuguesa, para ela não é, ela foi alfabetizada em Libras. E aí, como professor de filosofia e sociologia, a gente imagina meus slides cheios de textos, quilométricos. Eu fui me obrigando a fazer slides mais, né,
menos textuais e mais imagéticos. E para mim foi um aprendizado incrível, incrível, porque isso me obrigou a ter uma outra didática. E aí sai da zona de conforto. A gente sai da zona de conforto. E uma questão muito importante nessa questão da educação inclusiva, André, está sendo essa divulgação das terminologias, das alterações terminológicas, né? Então, substituir o deficiência mental por deficiência intelectual, e tem uma explicação para isso. Retirou-se o termo portador e tem-se uma explicação para isso. Então, são discussões também que elas são muito importantes para que nós possamos entender que há um movimento de atualização e que essa atualização, a sua importância na efetivação prática do processo. E é urgente refletir sobre isso. E aí, com uma disciplina de 2 aulas por semana, Fabiana, como que você faz isso? É complicado. Jeito. André, agora temos mais algumas perguntinhas aqui. Legal. A Bruniele Gomes. Professor André, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou na sua formação como pedagogo? Como é o nome dela? É a Bruniele. Bruniele, o meu desafio, acho que é o que muitas de vocês e muitos de vocês, porque eu sei que tem alguns meninos na sala, enfrentam. Eu fiz pedagogia na Unesp, uma universidade pública, noturno, e eu era aluno trabalhador. É a maior... Sempre conto isso para elas, a professora André também, ó. É a maior dificuldade, porque, gente, a gente ouvia, eu sei que a Fabiana ouviu, a Fabiana Stess também ouviu, a gente ouvia dos nossos professores, o que você faz da meia-noite às 6? Eu durmo, eu babo na cama, eu preciso fazer alguma coisa, eu sou humana, eu preciso dormir. Então, é muito difícil porque a universidade pública, estou falando para a pública porque foi onde eu fiz a minha graduação, gente, ela fala da inclusão, mas ela não pratica a inclusão. Então, assim, o aluno trabalhador não é acolhido. O professor não quer saber se você teve tempo ou não de ler o texto. E aí... Sei que as colegas com certeza viveram isso. Tinha professor que dizia para a gente assim, não lê o texto, ninguém tinha lido às vezes o texto, por várias circunstâncias, considera matéria dada e vai cair na prova. Gente, era desesperador aquilo, era desesperador. E a gente gastava os finais de semana lendo. Então, o desafio é esse, ser aluno trabalhador, sobretudo porque, se a gente refletir, gente, a São Luís é uma que foge à regra, mas se vocês olharem para as universidades públicas, à noite são quase sempre cursos de licenciatura. Quem é trabalhador é obrigado a ser professor, não tem outra escolha. A Ingrid, André, a Ingrid Primila Barros, ela te agradece, professor André, muito, muito obrigado pela resposta. Espero em breve ajudar colocando meu tijolinho, minha contribuição para a evolução do nosso tão maravilhoso curso. Obrigado, gentileza. Vai, com certeza. Já está colocando o tijolinho, Ingrid, tenha certeza disso. A Vanessa Terra Pereira, ela coloca assim, infelizmente a profissão é desvalorizada e o trabalho vem sendo muito precarizado. Em especial, nesse período e com o governo atual, o desafio é muito mais complexo. Você considera que falta um posicionamento mais reflexivo e até mesmo político por parte dos professores em relação à sua profissão? Vanessa, aí está o papel da teoria que a gente estuda em História da Educação, em Sociologia da Educação, em Filosofia da Educação. São esses, gente, eu não gosto porque parece, quando eu falo isso, dá a impressão que a didática não é teórica, que a educação inclusiva não é teórica, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é porque, como professor de Sociologia e Filosofia, o que a gente mais escuta é isso está muito distante da prática. Não, é para você entender o que é ser professor, quais são os condicionantes históricos, políticos e sociais que marcam e que dificultam o seu trabalho. Mente, por exemplo, alguém que diz para você o seguinte, entra na sala de aula de uma escola pública que você vai conseguir fazer tudo o que você quer do jeito que você quer. Mentira. Mentira, você não vai conseguir.
Muitos de nós gostaria de fazer um tanto de coisa, mas não tem condições básicas para que essas coisas ocorram. Gente, a gente vive num país com dimensões continentais e muito desigual. Tem escolas públicas nesse país que o professor não tem lousa, não tem parede. É disso que a gente está falando. Então, é refletir sobre essas condições para que os nossos alunos, nossos discentes, tomem consciência da seriedade social e histórica do ser professor. É uma responsabilidade, é muito mais do que, eu vou amar, eu vou fazer brincadeirinha de roda. Quem dera, né, Fabiana, ser professor fosse só brincar de roda. Quem dera na educação infantil. Gente, olha a importância da educação infantil quando as primeiras sensações são vividas nas escolas de educação infantil. A criança vai entender o que é tato, o que é olfato e paladar na educação infantil. Ela vai sentir o corpo na educação infantil. Ela vai se sentir sujeito no mundo ali. Então, não é meramente um exercício de eu vou acolher, vou abraçar, vou brincar. Quem dera fosse só isso. A Selma, André, ela está parabenizando, né? Parabéns, professor André, pelas suas excelentes colocações. Precisamos, sim, ir muito além dos desafios que nos chegam todos os dias. Opa, peraí que subi. Enquanto docentes e repensar principalmente na formação dos nossos futuros professores. Um grande abraço, meu querido professor. A Selma vai ser palestrante de vocês, ela foi me orientando de mestrado, vai estar discutindo a formação de professores para a educação infantil e o tema da interculturalidade. Uma querida professora com bastante experiência na rede municipal de Varginha, cidade do ET. Mas assim, Selma, adorei saber que você está aqui. Beijo, beijo. A Sara Heloísa Tenório da Silva. Professor André, ao longo de sua jornada dando aula, já se sentiu inseguro? Já pensou em desistir? Teve algo marcante para você ao longo dos anos? Sara. Teve, né? São 15 anos de docência, estou ficando velhinho já, gente. Mas desses 15 anos, muita coisa já aconteceu. E aí, Sara, um exemplo, meu primeiro ano na prefeitura de Araraquara, gente, eu era professor de apoio pedagógico, mas como ainda não era graduado, não tinha terminado a graduação, a gente era registrado como estagiário, mas tinha que trabalhar com a turma de apoio. E aí eu me lembro que tinha um estudante que eu não conseguia, em hipótese alguma, alfabetizar. Não conseguia. E aí a coordenadora virou para mim e falou assim, alfabetize utilizando as vogais do nome dele, que é muito mais fácil. Gente, o menino se chamava Willy, com W e 2 Ys. E eu dizia para ela, onde eu vou arranjar vogal aqui, minha senhora? Me explique, pelo amor de Deus. Onde eu vou achar vogal aqui, gente? E onde é mais fácil? Eu falei, o que eu vou dizer? YW para o menino? E aí, gente, foi onde eu trabalhei um ano para eu ter a certeza, e eu precisei dessa experiência para ter certeza da frase que eu vou dizer para vocês. Eu não tenho a menor competência para alfabetizar. Por isso eu escolhi ser professor de ensino superior. Por quê, gente? Ao contrário do que se imagina, ser alfabetizador é dificílimo. Para mim, beira o terreno do impossível. E aí eu descobri assim, que eu não sirvo para isso. Eu não tenho a menor competência para ensinar alguém a ler as primeiras letras. É mágico, eu pude viver essa experiência, mas eu percebi que era complexo demais e eu não quis aquilo para mim, porque eu achei que eu ia fazer um desserviço para as crianças. E você pergunta o que marcou, vou te contar uma do ensino superior, Sara, que é muito engraçado. Pelo menos para mim foi engraçado, né, gente? Eu trabalhando aqui, filosofia e sociologia, primeiro e segundo períodos. Tá bom, gente? Primeiro e segundo período, você vai num ritmo, aí fica um tempo, aquela coisa toda, você vai acostumando. E aí eu precisei pegar uma turma do 8º período de história, porque eles tinham que se formar e faltava um professor. Gente, eu fui trabalhar com a turma do 8º período. E aí eu vivi o choque de realidade que o autor chama, que o choque de realidade, gente, pode acontecer cada vez que a gente troca de contexto. Trocou de escola, saiu da educação infantil, foi para os anos iniciais, pode viver esse choque, trocou de escola, enfim. E aí, gente, eu fui trabalhar com a turma do 8º período, preparei lá o tanto de textos, de leituras, que eu faço com o primeiro e segundo período.
Depois de 5 a 6 aulas, tinha acabado o planejamento. Gente, tinha mais 15 aulas pela frente. Assim, o que eu faço agora? O que eu faço? Porque eu sabia dar aula no primeiro e segundo período, eu não sabia dar aula no oitavo. Gente, que transtorno. Aí eu só virei para a turma e falei assim, gente, vocês leram muito rápido o texto, eu não tenho mais o que fazer. Ai, olha, situações que foi um caos. Enfim, para ser professor a gente dá risada também. E o ruim, não vou mentir para vocês, gente, vai acontecer, tem turma que infelizmente a química não rola. É lamentável a gente dizer isso. Tem turmas, né, Fabiana, que flui, a gente consegue ter uma didática bacana, a turma interage bacana, e tem outras turmas que infelizmente não rola. E, gente, isso é normal. Não tem nenhum crime, nenhum pecado admitir isso, porque isso faz parte das relações humanas. Tem pessoas que a gente consegue ter mais afinidade, outras a gente não tem. Para mim, o mais assustador foi num curso aqui de Alfenas, que eu não vou citar. Eles tinham uma prova, gente, era pedagógica, lá das 7 às 8h40, e eles tinham uma prova de uma disciplina super complicada, das 9 às 10h40. E eu entrei na sala, eles ficaram das 7 às 8h40 de costas para mim. De costas a aula inteira. Eu falei, gente, o que está acontecendo? A gente tem prova de outra disciplina e a gente não está nem aí para a sua agora nesse momento. Bom, eu fiquei sentado olhando para a cara deles. E vendo eles estudarem, o que eu podia fazer? Não adianta eu competir com a prova de cálculo que eles tinham depois. Não tinha como competir. André, a Sara, né, agradece, também faz, desculpe, antes da Sara, a Joana, né, coloca muito bom ouvir essas realidades. A Sara também te agradece, gratidão, professor, por passar esses conhecimentos e as suas experiências, né? Eu acho que eu não pulei ninguém, não, né? Eu acho que faltou sim, ó. Tem esses agradecimentos e tem a Juliana Alves de Carvalho, que ela colocou assim, ó, eu trabalho em uma escola e vejo realmente a dificuldade dos professores. Realmente está muito diferente do tempo do meu ensino médio. Juliana, sabe por que está diferente? Eu faço uma defesa, não sei se a Fabiana vai concordar. A primeira defesa que eu faço é a seguinte: professores e professoras da educação básica não são esses monstros que a gente pinta. Eles e elas não são os culpados pela dificuldade do sistema público. Gente, professor e professora é refém de uma estrutura que está posta para engessar o trabalho pedagógico. A gente precisa tomar cuidado que, assim, nenhum professor, claro, não vou generalizar aqui, mas via de regra, pessoas normais, ou seja, professores são pessoas normais, não saem das suas casas para fazer mal o seu trabalho. Um professor não sai da casa dele, uma professora não sai da casa dela para maltratar um aluno, para não ensinar. Ela não sai pensando assim, hoje eu não vou dar aula, hoje eu não estou a fim de dar aula, hoje eu não quero conversar com ninguém. Há dias que a gente não está bem, mas mesmo não estando bem, a gente procura fazer o melhor que pode. E quantas vezes professores estão tentando fazer a diferença com condições extremamente ruins de trabalho e não conseguem? Estão tentando e estão recebendo a culpa por todo o problema que acontece historicamente já nesse país. Gente, professor e professora não são culpados pelos índices baixos de aprovação, de aproveitamento que nós temos. Enquanto a Juliana traz isso, eu me lembro o seguinte, Juliana, olha o nosso desafio, esse é um desafio atual que eu devia ter posto. Nós temos uma estrutura curricular do século XIX, início do século XX. A estrutura arquitetônica das escolas muitas vezes se remonta ao século XVIII, XIX, dependendo dela, e os alunos são do século XXI. Tem um problema aí. A escola não está acompanhando a evolução da sociedade. Então, alguém me diz assim, mas os alunos têm muito mais interesse em ficar fora da escola do que dentro. Gente, até eu teria interesse, é tão melhor lá fora, tem tanta coisa mais interessante para fazer. Tem uma expressão bacana, gente, um norte-americano chamado Peter McLaren, num livro que se intitula A Vida nas Escolas. E ele utiliza duas expressões, que é a seguinte, estado de estudante e estado de esquina de rua.
Aí ele fala o seguinte: estado de estudante é quando a gente entra na sala de aula e tem que ficar em silêncio com o corpo docilizado, sabendo que tem a hora certa para ir ao banheiro, a hora certa para ir ao intervalo, a hora certa para matemática, a hora certa para português, para aquilo outro. Estado de esquina de rua é a vida no intervalo, é a vida no pátio, é a vida fora do muro da escola, e veja como tem vida alegre. Veja como os estudantes brincam, pulam para tudo que é lado fora da sala de aula. Gente, tá na sala de aula, tá ficando pesado. Tá ficando pesado. Pessoal concordando aí com você, André, e essas suas colocações, né, nas suas respostas, nós percebemos assim, né, realidades, desafios, segurança, insegurança, acertos, novos desafios. E que dá para fazer, não é, né, Fabiana? É difícil ser professor, a gente não é impossível. Não, ninguém está querendo jogar aqui um balde de água fria em vocês, ao contrário. O que a gente quer é dar esse viés de realidade para mostrar, gente, vamos olhar para as escolas públicas desse país menos com um olhar acusatório e mais com um olhar compreensivo, porque tem professor fazendo coisa bacana, apesar das condições extremamente ruins de trabalho. Tem gente fazendo mágica nas escolas de educação básica desse país. Bom, a Ana Carolina Menezes Braguin, boa noite, Ana. A Ana coloca algo que vai nesse seu último comentário, né? Eu percebi que vivo uma realidade completamente diferente. Trabalho em uma escola particular, ainda não vivi esse choque de realidade. Não pela escola ser particular, mas porque o sistema de ensino é muito desenvolvido, desde a infraestrutura, a respeito entre aluno, professor. Pois é uma pena que as escolas públicas no Brasil ainda... E a gente tem uma retirada de verbas do Ministério da Educação cada vez maior, né? É lamentável. A única coisa que eu escuto, a gente tem várias estudantes nossas que foram trabalhar em escolas particulares, o que a gente só escuta de reclamação mais recorrente é que, dependendo da escola, elas escutam a seguinte frase, como que é? Eu pago o seu salário. Né, que é uma frase que se escuta muito, mas não dá para a gente comparar as condições de trabalho. De fato, né, Fabiana, são muito melhores. Mesma coisa a gente comparar as condições de trabalho na universidade. As condições de trabalho na universidade são muito melhores que nas escolas de educação básica, infinitamente melhores, ainda que não sejam as ideais como todo mundo imagina. Aí, então, Ana, aí a Thaís e a Roberta também concordaram com essa sua discussão, onde você aponta desafios, né, e também realidades que existem, né, André? Elas estão aí, né? E é isso, então. Por enquanto, foi isso. Bacana. É muito bom trocar com vocês, que a gente sempre vai aprendendo, né, Fabiana? Acho que mudar, a minha briga tem sido, de uns anos para cá, desenvolver nas estudantes um olhar mais sensível às professoras que as acolhem. Quando eu fui coordenador do Residência Pedagógica aqui, 2018, 2019, então antes da pandemia, primeira edição do Residência Pedagógica eu coordenei, e aí, gente, eu fiz um acordo com elas, que era o seguinte: primeiro, vocês não vão se inserir nas escolas de educação básica para dizer o que as professoras não dão conta de fazer. Ao contrário, né? As pessoas estão abrindo a sala de aula, que é o lugar mais íntimo, então não vem aqui dizer que as professoras não fazem. Eu quero que vocês digam o que elas fazem bem e como elas fazem. E como que elas faziam isso, gente? Elas registravam no diário de campo todas as impressões daquele dia, e as professoras, eu dizia assim para elas, o diário só vai chegar na minha mão por meio das preceptoras, que elas vão vistar e vão dar o parecer. Então, todo dia, as preceptoras liam os relatos que as estudantes faziam, e aí davam ok, e encaminhava, e depois a gente fazia uma partilha daqueles relatos. Porque se a gente sai muito com essa ideia, né, Fabiana, de que quando eu for professora, eu não vou fazer igual, eu não vou gritar. Ah, vai gritar, vai fazer igualzinho. E às vezes faz pior.
Então, E você sabe que eu trabalhei muitos anos com a supervisão de estágio na faculdade, né? Até o início da pandemia eu estava nessa função. E uma coisa que eu sempre conversava com todas as turmas era essa preocupação. Olha, alguém está abrindo as portas para você, então cuidado com as falas discriminatórias, com as falas que apontam, né, André? Aponta, olha, a professora não faz isso, olha o jeito que ela trata aquilo. Acho que essa postura também é muito importante, né? E também eu penso que isso que você disse agora vai ao encontro de uma preocupação com o processo e não com algumas situações que muitas vezes elas são isoladas, né? Então a gente está lá para observar o processo, para pensar se a gente consegue observar e registrar como é esse processo. sim, Como? sim, Então, é essa sim, palavra, que movimento que é feito, né? E o como que ele impacta esse processo de ensino e de aprendizagem, né? exatamente. A Eliane Cristina Campos Braga, uma vez ouvi que ser professor é só ensinar português, matemática, a criança é só ensinar português e matemática. A criança, mas peraí, deixa eu ver se eu consigo ler direito isso aqui. Uma vez ouvi que ser professor é só ensinar português e matemática, mas a criança, com o tempo, a realidade é outra. E ser professor vai muito além disso, e muitos alunos levam você como exemplo. Gente, qualquer profissão que tenha interação humana, as pessoas que estão em posição de condução desse processo são vistas como exemplo. Situação parecida com isso. A gente pensar no médico. Quando nenhum de nós vai ao médico quando está bem, a não ser por rotina, mas a gente vai. E se um médico nos acolhe mal, você sai de lá, gente, nunca mais você volta. Então, qualquer profissão que tenha essa relação interpessoal demanda uma acolhida. E aí está o nosso problema, que a gente precisa ser mais compreensivo. Pode acontecer naquele dia de a professora não estar bem por vários motivos. E aí, gente, como ser humano que ela é, que ele é, não dá para simplesmente dizer, professor, joga os seus problemas da porta da sala de aula para fora porque eles não podem interferir. Gente, é humano. Como que a gente faz essa dicotomia entre a emoção e a razão? Nós somos seres completos e é isso que nós temos que trabalhar na pedagogia. Nós somos seres completos com emoção e emoção não é um problema, é inerente à nossa condição humana. Esse desafio que a gente precisa reconhecer. E outra coisa, Elaine, fundamental, Elaine, pessoal, nenhum curso de pedagogia, aliás, nenhuma profissão, não é só pedagogia, gente, nenhum curso prepara a pessoa totalmente. Vocês não vão sair do curso de pedagogia sabendo alfabetizar, vocês vão aprender na prática como a coisa funciona. Aí vocês vão me dizer, mas isso é só na pedagogia? Gente, vocês acham que médico sai sabendo fazer cirurgia? Não sai, não. Para isso vai fazer residência, vai aprender lá como é que faz. Psicólogo vai ter que fazer um estágio por um período, mesmo depois de formado. Gente, nenhuma profissão prepara o sujeito prontinho, então não tem essa ilusão de imaginar que vão sair de um curso de pedagogia prontinhos. Ninguém sai pronto. A gente termina a vida terrena, descobrindo que fez menos do que gostaria. Imagina na profissão, então, gente. E eu acho que a questão, a professora Fabiana Stess disse isso lá no início da fala, lá no início da noite hoje, você reiterou isso, é um processo de construção. Você deve sair de um curso com um mínimo de aporte teórico referente àquela profissão. Exato. E por isso que a teoria é tão importante. Exato, Fabi. Porque sem ela também, você não tem um norte para iniciar a sua prática. Exato. É o que o Kenneth Zeich, né, naquele livro A Formação Reflexiva de Professores, ele vai dizer: o melhor curso de pedagogia, na melhor das hipóteses, prepara o profissional para entrar na sala de aula. O resto é com ele. Porque é isso, gente. A universidade vai ensinar os saberes
disciplinares. Agora, os saberes da experiência, você só vai adquirir na experiência, não tem jeito. André, a Priscila Piva Urral coloca assim: professor, a educação infantil é vista em algum lugar ainda apenas só cuidar e alimentar? Priscila, pelas professoras de educação infantil, não. Mas, infelizmente, por alguns setores da sociedade, as creches ainda são vistas como esse lugar. As pré-escolas não mais. As pré-escolas a gente conseguiu já avançar nesse sentido de modificar o olhar. E aí eu utilizo uma expressão horrorosa, mas eu vou utilizá-la aqui, tá bom, Priscila? Desculpe. Mas as creches ainda são vistas como depósitos de crianças. Infelizmente. É uma expressão pesada, mas é isso. Agora, esta perspectiva do cuidar e do alimentar não acontece muito quando a gente pensa nas escolas particulares, tá? Porque as particulares querem que os filhos saiam alfabetizados. E tem escola até bilíngue, não tem? Tem escola bilíngue de educação infantil. Então, infelizmente, as creches ainda, as professoras de educação infantil, as profissionais que trabalham na creche ainda têm muito preconceito para enfrentar. A Ana Carolina Menezes Braguin, ela coloca assim, ó: aqui em casa é visto assim: como minha turma é de até 2 anos, minha família acha que eu só cuido, que dou comida e que não fazemos mais nada. Pois é, E né? eu acho que a gente tem também aquela questão, aquela ideia simplista, né, André? Que é muito cedo ainda, né? Depois, uns outros anos, a gente ainda observamos e escutamos isso também, né? Ainda é, Fabiana, resquício da perspectiva assistencialista, né? Vamos lembrar aqui que a educação infantil esteve muito tempo vinculada ao serviço de assistência social. Na vertente A gente não assistencialista. conseguiu superar ainda essa perspectiva. Verdade. Ó, a professora Fabiana Stens aí. Fá, estamos falando demais, Fá? Ai, tá tão bom te ouvi-los, tá tão gostoso. Nossa, a gente ficaria muito mais tempo, mas acho que nós podemos encerrar, né, Fá? Acho que Ok. já dá pra... Foi ótimo. Passar a palavra para minha amiga Michelle, então, nossa colega de trabalho. Vamos lá, Michelle. Boa noite. Para mim foi uma noite gratificante, André. Foi muito bom ouvi-lo. E concordo com você quando nós entendemos que a nossa profissão exige o estudar, o estudar, o estudar, ou a leitura e a leitura, porque é um aprender constante em todos os momentos. O conhecimento ele é tão maravilhoso que ele é novo, ao mesmo tempo ele retoma coisas antigas e nós precisamos dessa leitura. E eu sempre falo também aos meus alunos, quem não gosta de estudar escolheu a profissão errada, né? Porque ela não é fácil. Eu diria que nós temos um jogo de palavras que eu começaria com a parte que diz que a nossa profissão ela é colaborativa. Não se faz o professor sozinho. Você colocou isso muito bem. O professor ele se faz na escola, na faculdade, primeiro na faculdade, né, na escola, mas em parcerias, em diálogos e em construções coletivas, porque aprendemos com o outro, o quanto o outro é importante na nossa função, né? E uma outra coisa que você colocou também como muito importante, que precisamos tanto revisitar todos os dias a nossa profissão, diante das crises, diante dos preconceitos, porque somos nós, professores, que daremos respostas às necessidades e também com a valorização da nossa profissão, né? Não é o político, eu costumo dizer, não é o advogado, não é o médico, mas o professor. E se faz tão importante resgatar essa cooperação, esse sentimento, né, de colaboração entre nós. Eu também, gente, escolhi Paulo Freire, viu? E não foi depois, foi antes também, porque eu acho que ele se identifica com a nossa realidade, a realidade de Brasil, essa realidade de diferenças,
culturais, econômicas, sociais, e que deixa de uma forma ainda assim tão marcante necessidades básicas para os nossos indivíduos. E como você falou de história, né? Nada melhor do que pensar no caminho, né? Na verdade, a história é um caminhar. E eu escolhi essa frase de Paulo Freire: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, estamos aqui, refazendo e retocando o ser professor no século XXI, que é o nosso sonho, é a profissão que dispomos, né, a caminhar, né? Então, que esse caminhar seja contínuo, seja rico e seja colaborativo entre nós. Muito obrigada, André. Foi uma noite maravilhosa e enriquecedora para as nossas vidas. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo pela paciência, pela gentileza de vocês. Sucesso a todas e todos. Obrigado, de coração, pelo convite. Obrigada. Gratidão, André. Muito obrigada. Foi realmente uma noite maravilhosa. Obrigado, Fabi, pela oportunidade, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Boa noite, André. Obrigada. Boa noite a todos. Um bom descanso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vou encerrar a gravação.